Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo Tavares e eu vim dar o estudo do grupo para vocês hoje. O tema é a pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria de começar lendo um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que fala assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você já parou para pensar quem é o Espírito Santo? Ou não sei se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, mas muitas vezes a gente confunde muito, né? Deus é três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E para muitas pessoas é comum o relacionamento com Deus Pai ou Deus Filho, mas o Deus Espírito, como então se relacionar com Ele? Eudir Girodo, um compositor e artista brasileiro, ele fala o seguinte: o melhor companheiro da sua jornada é o Espírito Santo, que lhe convence dos caminhos falsos, ardilosos e traiçoeiros. O Espírito Santo é Deus que vive em nós. Isso é uma afirmação que nós não devemos esquecer. Por quê? Porque ele não só deseja cuidar da gente, mas ele também está conosco, cuidando da gente. João 14, no versículo 16 a 17, fala assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então o Espírito Santo é Deus que vive em nós. Ele também é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele sente, ele tem desejos, né? Ele interage, ele quer se relacionar conosco. Então, como se relacionar com o Espírito Santo? Uma vez que a gente entende que ele está em nós e que ele age através de nós, como então se relacionar com ele? Eu costumo brincar que a gente só consegue apresentar aqueles que a gente conhece. Então, da mesma forma que a gente às vezes deseja apresentar Jesus, a gente só pode apresentar Jesus se ele estiver conosco. O Espírito Santo da mesma forma. A gente conhece porque ele está em nós. Essa consciência de que ele está em nós e que ele age através de nós faz com que a gente busque ele por perto. Ele não é um Deus de longe, né? E a gente precisa conhecer ele porque é como um relacionamento com qualquer outra pessoa. Né? Quanto mais tempo a gente passa com os nossos amigos, quanto mais tempo a gente passa com os nossos familiares, mais nós descobrimos gostos, mais nós descobrimos vontades, e assim é com o Espírito Santo. Então, ele mesmo conhecendo o nosso coração, os nossos pensamentos, ele deseja se relacionar conosco, ele deseja passar tempo conosco. Então, a gente vai aprender aqui mais sobre o Espírito Santo e como nos aproximarmos mais da sua pessoa. Ok? Então, está definido aqui. O Espírito Santo é Deus em nós e ele é uma pessoa da qual a gente pode se relacionar. Então, eu quero dividir com vocês aqui 3 dicas, 3 ideias para que a gente se relacione bem com o Espírito Santo. A primeira está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, e diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o primeiro ponto é: o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial, uma pessoa sobrenatural, enviada por Deus para nos ajudar a se relacionar, a viver, a ter uma vida plena. Lembra, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E esse mesmo Jesus, que é Deus, também nos deu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ajuda a ter essa vida plena que Jesus disse. Então, como uma pessoa, ele pensa, sente, ele sonha, ele faz planos e ele realiza essas ações. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, fala assim: todas essas coisas, porém,
são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. O Espírito Santo não é somente um poder que paira sobre nós, mas também um poder que habita em nós. Ok, uau! Isso parece muita informação, assim. De repente é a primeira vez que você está ouvindo sobre o Espírito Santo, e aí você está falando, meu Deus, como assim um Espírito que habita em nós? O Espírito de Deus que habita em nós. Calma, vai com calma. Deus, ele é muito cuidadoso, ele é muito amoroso. E o Espírito Santo, ele está aqui para nos guiar, ele está aqui para nos falar qual é o melhor caminho, mas ele não nos obriga a nada. Como um bom relacionamento, ele está sempre disposto e disponível a nos ouvir, nos aconselhar, mas nós precisamos abrir esse espaço. Nós precisamos entender que ele é uma pessoa divina. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Espírito Santo é Deus. Então vamos reafirmar isso. O Espírito Santo é Deus. Então João, capítulo 1, versículo 3 fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Às vezes a gente se pega pensando sobre coisas que precisamos fazer no nosso dia a dia. Existem contas a pagar, existem problemas a serem resolvidos, e a gente fica batendo cabeça e decide fazer as coisas com a força da nossa mão, e a gente esquece que o Espírito Santo, que habita em nós, que vive e vê a nossa vida, ele está disponível ali para a gente consultar, para a gente abrir o nosso coração, né? Então, mesmo ele sendo Deus, ele habita em nós e ele está disponível para ajudar-nos a tomar decisões. Lembre-se, o Deus Pai estava na criação. Deus Filho, Jesus Cristo estava na criação. E o Espírito Santo também estava na criação. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes a gente também fica constrangido de falar, poxa, eu vou falar isso para Deus, eu tenho tantas coisas aqui, Deus já me abençoa tanto, por que eu vou pedir um emprego melhor? Por que eu vou pedir para que Ele me ajude a resolver esse problema? Eu estudei para isso, eu aprendi tantas coisas para isso, eu não vou ficar amolando. A gente não amola o Espírito Santo, porque Ele conhece tudo que a gente pensa e sente. Mas é como se fosse um relacionamento de pai e filho. Eu não sei se você é pai, se você tem um relacionamento próximo com os seus pais ou com os seus filhos, mas eu posso falar no meu caso. Eu tenho 2 filhos, a Nina, que tem 6 anos, e o Caleb, que tem 4 anos. Muitas vezes eles vêm pedir alguma coisa para mim e eu já sei o que eles querem. E assim, é prazeroso ouvir eles pedindo, sabe? Não porque eu posso dar, porque às vezes é muito ruim quando eu, como pai, não posso dar alguma coisa para os meus filhos. Mas o prazer não está em dar ou não dar, mas em saber que eles confiam em mim para falar sobre o que eles desejam ou o que incomoda eles. E juntos a gente pode decidir. Existiu um caso, uma vez, que minha filha pediu para ir no cinema e a gente estava com a verba de cinema, a verba de diversão, já tinha acabado. Então a gente conversou com ela e falou, ó, filha, não vai dar pra gente ir no cinema agora. E aí ela saiu meio tristonha, depois ela voltou e falou, papai, a gente pode fazer pipoca? Papai, mamãe, a gente pode fazer pipoca, apagar as luzes, fazer o cinema aqui na TV? Então, isso foi tão prazeroso, sabe? Ela poderia bater o pé, ela poderia chorar, ela poderia reclamar, mas ela entendeu que como pai e como mãe, a gente não podia fornecer aquilo para ela naquele momento. E às vezes poderia até, mas não era o momento, não dava. E ela achou uma solução junto com a gente. Isso é tão, tão, tão prazeroso. É tão bom a gente ouvir um filho chegar perto e falar, pai, participa disso comigo, participa dessa situação. Então, se existe uma coisa que aflige seu coração, uma decisão, seja grande ou pequena, lembre-se de que o Senhor,
e que o Espírito Santo, ele tem prazer em participar das situações com você. Porque no momento que você estava chorando, ele estava lá. No momento que você estava alegre, ele estava lá. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente fala graças a Deus, mas esquece que ele realmente está ali do lado falando, eu tô aqui, toca aqui. E isso entra para o nosso terceiro ponto, que é o Espírito Santo se importa com você integralmente. João 14, 26 fala o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu te disse. Então, o Espírito Santo está aqui com uma missão. E essa missão não é simplesmente ser uma peça de decoração na sua vida. Ele não é ser uma figura bíblica do passado na sua vida. O Pai não enviaria o Espírito Santo se não fosse necessário para nós. Então, se é necessário e nós temos acesso a Deus, sabe? Entende o que eu estou falando? Vamos pensar. Acesso a Deus, né? A gente tem acesso a Ele. A gente precisa aproveitar isso. A gente não pode pensar em terceirizar isso. A gente não pode pensar em deixar o nosso relacionamento na mão de outros, sabe? Não é bom para mim nem para você que a gente terceirize o relacionamento com Deus. Então, Ele está aqui para dirigir a sua vida. Ele não veio para o banco de carona. Ele veio para ser o motorista. Você está disposto a entregar o volante nas mãos dele? O controle da sua vida nas mãos dele? Ele sabe tudo que é bom para a gente. Então, para a gente concluir aqui, João, capítulo 1, versículo 12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, talvez você ainda não conheça o Espírito Santo, mas nunca é tarde para começar a se relacionar com ele. O Espírito Santo está disponível para todos aqueles que querem conhecer ele. Ele quer ser seu amigo, ele quer ser o seu companheiro, ele quer que você entenda que quando você chora, ele está com você. Quando você sorri, ele está com você. Então, o mundo tem várias distrações para que você não chegue ao Pai. Mas o Espírito Santo veio para te guiar no caminho. Você só precisa confiar nele. Você deseja confiar nele? Ele está aí, pronto para te ouvir. Ele está aí, assim como aconteceu comigo, há anos atrás, onde eu falei, eu acredito no sacrifício de Jesus. Eu confio a minha vida em suas mãos. E eu esperava por uma situação ali onde luzes aconteceriam, anjos apareceriam, e algo que seria como num cinema. E eu confesso que ali no momento eu fiquei meio decepcionado, porque não aconteceu tudo isso. Mas ano após ano, desde que eu tomei essa decisão, eu olho para trás e vejo que toda aquela coisa linda e maravilhosa que eu esperava por um momento, Deus tinha preparado para a minha vida toda. Então é assim caminhar com Deus, é assim caminhar com o Espírito Santo. Para a nossa reflexão aqui, quanto você tem se dedicado a conhecer a pessoa do Espírito Santo? Quanto você tem se dedicado? Para a gente orar também. Ore para que você veja e perceba o agir do Espírito Santo na sua vida. Então, ore por isso. A gente ora por tantas coisas. Vamos orar por isso também, né? Vamos orar para que a gente consiga perceber a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E para aplicação aqui, essa semana converse com um líder, amigo ou familiar mais experiente na fé sobre o Espírito Santo. Nada mais prazeroso do que a gente ouvir testemunhos de pessoas que se relacionaram e que viram o Espírito Santo tocando, mudando, transformando a vida delas. Se inclusive você quiser me procurar para perguntar sobre o Espírito Santo, eu vou ter o maior prazer. E eu tenho certeza que qualquer outro líder na igreja da cidade vai ter esse prazer de falar sobre o Espírito Santo. E como indicação, eu gostaria mesmo de indicar que você
falasse mais nas suas orações. Espírito Santo, eu sei que você está aqui. Fala comigo. Eu te ouço. Eu sei que você me ouve. Seja mais intencional nisso. Eu gostaria de orar com você e é isso. Vamos nessa? Senhor, muito, 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 muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse cuidado, essa mensagem do céu. Obrigado por nos lembrar que o Senhor é presente, o Senhor é um Pai presente e que o Espírito Santo é uma pessoa que tem o prazer de se relacionar conosco. Muitas vezes a gente esquece disso, então perdão por isso, Pai. Mas obrigado, muito obrigado por ter enviado o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar e nos conduzir nessa vida, Pai. Eu agradeço e oro no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Se você ainda não tem um grupo, vai aparecer um link aqui embaixo para que você participe, ok? Então, até a próxima.